Nós mostramos no começo da edição de hoje do CNN Prime Time que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o orçamento secreto é inconstitucional. Com essa decisão, quase 20 bilhões de reais destinados às emendas de relator em 2023 vão ser redistribuídos entre outros tipos de emenda. Mas a decisão do Supremo de considerar inconstitucional o orçamento secreto tem impactos não só fiscais e econômicos, mas também políticos e institucionais. A derrubada das emendas de relator muda a atual dinâmica das relações entre executivo e legislativo. A questão é se ela vai de fato promover um reequilíbrio entre esses poderes. E sobre essa e outras decisões recentes do Supremo, que a gente vai conversar agora com o ex-ministro e ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito. Ministro, boa noite. Um prazer recebê-lo aqui no CNN Prime Time. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite a todos e todas que nos ouvem e nos veem. Obrigado, ministro. Vou fazer a questão que eu coloquei aqui na introdução da nossa conversa. Essa derrubada do orçamento secreto reequilibra, de fato, a relação entre os poderes ou faz, de certa forma, a balança pesar mais para um lado, em especial para o Executivo, já que a nossa leitura em geral, é de que o Legislativo é que estava com mais poderes e perdeu o poder que estava em suas mãos com o orçamento secreto, com as emendas de relator? O reequilíbrio se dá a balança pendendo para o lado do Executivo. O Executivo fica mais independente, menos refém, permito-me dizer, do Poder Legislativo. Agora, o que importa é assentar o acerto, a correção técnica da decisão do Supremo. O orçamento é estatal e, portanto, público. Se é público, não pode ser secreto, a não ser, por excepcionalidade, excepcionalmente, em situações de segurança do Estado e da sociedade. Mas a característica do orçamento, por definição, é a sua publicidade. Até porque, Yuri, e quem nos ouve, quem nos vê, a segunda lei mais importante do país é a lei orçamentária. A primeira é a Constituição, porque se a Constituição resultar violada, quem atentar, o presidente da República, se atentar contra a Constituição, artigo 85, cabeça, comete crime de responsabilidade. Se atentar contra a lei orçamentária, artigo 85, inciso de número 6, incorre em crime de responsabilidade. Então, a lei orçamentária é a segunda lei mais importante do país, pela reação como a própria Constituição enceta, né, desencadeia para a sua violação. Pois é, ministro, isso, como o senhor colocou, a importância do orçamento. Agora, a decisão, ela consegue olhar para trás sobre o que foi feito nos outros orçamentos que tiveram essa atuação que agora o Supremo, o plenário do Supremo, por maioria, considera inconstitucional, ou seja, de que a forma como o Congresso Nacional agiu e, de certa forma, o fato de o Executivo ter permitido essa ação do Legislativo, como fica o que aconteceu para trás? Fica o que aconteceu, passou e daqui para frente não pode se repetir? Olha, sempre é bom rastrear o que sucedeu no âmbito do Estado. O Estado é, por definição, uma pessoa pública. Em matéria de administração pública, por exemplo, que diz o artigo 37, cabeça da Constituição, que a administração pública toda, direta e indireta, dos três poderes da República, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. O que é que diz esse artigo 37? Que a administração pública se regerá por 5 princípios explícitos. Primeiro é o da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, 2º da Constituição. Em seguida vem a moralidade, depois a impessoalidade, depois a publicidade e depois a eficiência. Ou seja, é preciso aplicar a lei antes de tudo, mas não basta aplicar a lei. Aplicar a lei é necessário, mas não é suficiente. É preciso aplicar a lei por um modo moral, ético. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal. É preciso aplicar a lei por um modo público, e a lei orçamentária no meio. Público, ou seja, com toda a visibilidade. E é preciso aplicar a lei por um modo eficiente, competente. O público administrado merece a melhor administração em termos de qualidade, a melhor administração pública.
Quando se aplica a lei por esses 5 princípios assim, quando a administração pública atua vitalizando entremeadamente esses 5 princípios, alcança o patamar da legitimidade. Só é legítima a atuação do poder público assim caracterizada pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O Supremo decidiu certo. Perfeito. Ministro, deixa eu aproveitar a sua presença aqui e falar de uma outra decisão bastante relevante também, não só do ponto de vista fiscal, mas político, que foi a decisão do ministro Gilmar Mendes, que retirou as despesas do Bolsa Família do teto de gastos. Na sua avaliação, foi uma decisão adequada, levando em conta toda a jurisprudência da Corte em relação a esse tema? Eu respondo que sim, eu posso até ir um pouquinho além. A Constituição não contém, a Constituição originária jamais falou disso, teto de gastos orçamentários. Porque o orçamento em si, com suas receitas e despesas, o orçamento em si já é um teto. Só se pode fazer o que está no orçamento. É uma lei orçamentária, a segunda lei mais importante do país, cuja violação implica o quê? O crime de responsabilidade. Artigo 85, inciso 6 da Constituição. O teto é o orçamento. Agora, ainda assim, a Constituição admite a abertura de créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários, principalmente para cuidar de assistência social, porque uma das finalidades do Brasil, da Constituição, uma das finalidades da República Federativa do Brasil, diz a Constituição no artigo 3º, estou dizendo isso de cós salteado, porque isso é elementar em direito. Diz a Constituição, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º. Fundamentais. Aí vem o número 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. Isso e assegurar às pessoas que não dispõem sequer da segurança alimentar condições de sobreviver. Nada é mais elementar do que o alimentar. E quando a Constituição considera esse princípio fundamental, é fundamental porque é fundante da identidade jurídica do país. Todo país tem sua identidade, tem sua estrutura identitária, tem a sua constituição jurídica. O nome Constituição, Yuri, é exatamente esse. Ela constitui a identidade jurídica do Brasil, pelos seus princípios fundamentais, dentre os quais erradicar a pobreza e a marginalização, encurtar distâncias sociais, garantir segurança alimentar. Quando se vê a Constituição por esse prisma da identidade dela, a gente chega à seguinte conclusão: não se pode desidentificar a Constituição, deixar 33 milhões de pessoas sem segurança alimentar, sem a garantia das 3 refeições diárias. Isso é desidentificar o país, que de país civilizado passa a ser um país incivilizado. Por isso que a decisão do Supremo foi mais uma vez correta. Ministro, outra questão importante envolvendo decisões judiciais e que aí acaba pegando os últimos anos da história do país, que foi a soltura do ex-governador Sérgio Cabral, o último dos grandes alvos políticos da Operação Lava Jato, que ainda cumpria uma pena, na verdade não cumpria uma pena, estava cumprindo prisão preventiva por 6 anos. A gente sabe que tem correção do ponto de vista jurídico, mas queria ouvi-lo a respeito do simbolismo que fica essa libertação. O quanto isso não caracteriza ou não reforça uma imagem de impunidade e como o sistema judicial pode fazer para que uma pessoa como Sérgio Cabral, que é confesso em crimes contra a administração pública, crimes de corrupção, não demore tanto para ter a sua condenação transitada em julgado e cumpra a sua pena, como ele próprio reconheceu que cometeu os seus delitos, e cumpra a sua pena de forma regular e não dessa forma precária, no sentido de ter sido uma prisão preventiva de ordem precária e não uma prisão definitiva. O judiciário não é infalível, mas pela Constituição ele decide por último. O histórico das decisões estatais repete a configuração de um rio. Decisoriamente, o Estado brasileiro repete a configuração de um rio. Todo rio tem nascente, corrente e foz, ou embocadura. Todo rio, nascente,
corrente e embocadura. O Estado é assim decisoriamente. A nascente, quem primeiro decide é o Legislativo. Volto a dizer, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Em imediata sequência, é o Executivo, que é chamado de poder executivo por gravitar na órbita da execução da lei, sem precisar de provocação de quem quer que seja. Mas é preciso dizer se o Legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o Executivo gravitou mesmo na órbita da execução das leis, inclusive da lei maior, que é a Constituição. Essa terceira instância é o Judiciário. Ela é logicamente posterior aos outros dois, funcionalmente é uma instância posterior, é uma instância exterior e é uma instância superior na sua força decisória, não é superior hierarquicamente. Sobretudo quando decide pelo Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, o órgão de fronde do Poder Judiciário. Às vezes o que falta ao Supremo é didatismo, é explicar para o grande público por que decidiu dessa forma e não de outra forma. Não se pode admitir a título de prisão preventiva um lapso temporal, não é, de 6, 7 anos, porque isso torna a prisão preventiva um início de execução da pena. E a Constituição diz que ninguém será considerado culpado para efeito de cumprimento de pena sem o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. O Judiciário erra quando demora a julgar o mérito de cada processo penal. Como tem errado ao não decidir o mérito dos processos tantos contra Sérgio Cabral, e aí nem precisaria, né, ter que soltar o mesmo Sérgio Cabral por excesso de cumprimento na prisão preventiva. Falta ao Supremo entender, e ao Judiciário como um todo, que uma coisa é cortejar a opinião pública. O Judiciário jamais deve cortejar a opinião pública, porque isso é populismo, isso é jogar para a plateia. Mas deve dar satisfações à opinião pública, lavrando decisões bem fundamentadas e claras, assimiláveis pelo grande público. E nesse ponto o próprio Supremo tem falhado. Carlos Aires Brito, ex-ministro, ex-presidente do STF e, como todos podem ver, um as com as palavras de muito didatismo e muito lirismo nas suas respostas. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor e, ministro, deixo já meus votos de bom Natal e boa virada de ano para o senhor. Que bom, Yuri, eu retribuo, viu? Muito obrigado também, sempre uma honra estar com você, viu? Obrigado, boa noite.